Yuki era um coitado feio levando uma vidinha comum, até que num belo dia foi literalmente sugado para a dimensão dos demônios. Mas antes que virasse lanche de monstro, uma garota malvada aparece para salvar a pele dele, transformando o garoto num demônio porradeiro. Só que isso teve um alto preço. Agora ele é o escravinho particular dela. E olha, os serviços que ele vai prestar são bem peculiares. Em um certo dia, quando Yuki tá voltando da escola de boa, e pá, do nada uma névoa grossa engole a cidade toda e arremessa ele direto pro reino dos capirotos. O moleque pega o celular tremendo pra checar o protocolo de emergência, que basicamente fala: fica paradinho aí e torce pra alguém te resgatar. Ele tenta obedecer direitinho, mas aí criaturas horríveis chamadas Shuki começam a rastejar das sombras querendo transformar ele em jantar. Yuki sai correndo feito louco e acaba encurralado sem ter pra onde fugir. Mas quando parecia que ia virar comida de demônio, uma beldade de cabelo branco surge do nada, fatiando as criaturas como se fosse manteiga, enquanto ainda controla uma delas. Ela se apresenta como Kyuka, comandante de um esquadrão da Força de Defesa, e usa o poder dela para dominar um Shuki, mandando Yuki subir nas costas do bicho. Os dois saem voando dali, e no meio da correria, 3 guerreiras aparecem para dar aquela força: Himari, Nei e Shushu. Nei ativa rapidinho a habilidade de radar dela e solta um aviso nada animador: tem mais uma horda vindo. Kyuka então ordena que o esquadrão segure a onda enquanto ela tira Yuki da linha de fogo, e as minas entram em modo combate. Himari vira uma arma ambulante. Shushu infla igual balão gigante e Nei expande o radar dela para coordenar tudo. Juntas, elas abrem um corredor no meio do caos, dando aquela brecha para os dois escaparem. Enquanto o trio desce a porrada, elas esbarram num garotinho chorando desesperado, implorando ajuda para encontrar a irmãzinha sumida. Nesse meio tempo, Kyuka segue adiante com Yuki e avista a tal irmã sendo perseguida por Shuki perto de um penhasco. A menina escorrega e lá vai ela despencando. Kyuka age na velocidade da luz, pegando a garota no ar e jogando ela em cima do Shuki controlado. Mas, azar, eles ficam completamente cercados. Kyuka ergue uma barreira protetora ao redor de Yuki e da criança enquanto faz um cálculo mental rápido. Ela sabe que tá feio, mas aí lembra das companheiras duvidando da capacidade dela e do sonhão de virar a comandante suprema. Isso acende o fogo interno dela. Recusando bater em retirada, ela decide que precisa de backup urgente e pede socorro pro Yuki. Querendo provar que não é um Zé Mané inútil, ele topa ajudar no que for preciso. Mas ó a surpresa, Kyuka pede pra ele virar o escravinho dela. Ela oferece um contrato escravo estendendo o dedinho dela. E como qualquer macho faria nessa situação, ele lambe o dedo dela e bum! Vira um monstro. Uma energia bruta explode dentro dele. Himari e Shushu aparecem bem na hora de ver a transformação épica. Na nova forma, ele parte pra cima e mete o louco nos Shuki, destruindo geral. Kyuka então sobe no lombo dele e juntos levam a menina pra área segura. Os Shuki que sobraram se juntam formando uma aberração gigantesca, mas Kyuka dá o sinal e ela com Yuki avançam em sincronia perfeita, cortando o bicho ao meio enquanto as outras assistem boquiabertas, já imaginando até onde o poder do garoto pode chegar. Fim da batalha, Yuki volta pra forma humana e Kyuka dispensa o esquadrão pra ter aquela conversa particular com ele. Ela elogia a coragem do moleque e oferece uma vaga permanente ao lado dela, deixando ele surpreso. Ela então comenta que o poder dela tem uns efeitos colaterais meio peculiares, e do nada planta um beijão nele. Ela explica que, como dona dele, precisa recompensar ele realizando os desejos mais escondidos sempre que ele transformar. Exatamente. Até aqueles desejos que deixariam esse vídeo cheio de tarjinha amarela. Ela vai partir pro segundo beijo, mas Yuki se assusta tanto que sem querer derruba o chapéu dela, mostrando que ela tá vermelha de vergonha. Ela conta que o corpo dela age sozinho por causa do contrato, e ela não fazia ideia que seria assim. Daí, ela continua grudando nele e pressionando as melâncias dela no peito dele, como se quisesse fazer ele derreter ali mesmo, até que Yuki finalmente entrega os pontos. Depois da recompensa, Kyuka abre o jogo sobre a ambição dela de chegar ao topo e como precisa do poder dele para conquistar isso. Yuki responde que é só um fracote que mal sabe fazer alguma coisa além de limpar a casa, mas Kyuka rebate dizendo que viu a bravura dele na prática. Ela reforça que até as habilidades domésticas dele são valiosas, e esses elogios fazem ele se sentir incluído pela primeira vez em anos. Yuki aceita virar o escravo oficial dela e promete lutar junto, já que ele também quer evoluir. Então os dois voltam pro quartel do 7º Esquadrão, onde Kyuka apresenta ele como o novo faz-tudo da equipe, o que deixa ele desanimado pra caramba. Ele pergunta se não vai participar das missões de verdade, e Kyuka esclarece que só mulheres podem entrar oficialmente na Força de Defesa Demoníaca, mas deixa claro que, apesar dele ser responsável pela manutenção do dormitório, ela vai convocar ele pro combate sempre que precisar. Elas não perdem tempo botando ele pra trabalhar. E Nei, a recruta mais nova antes dele, até paga de veterana, e diz que vai ajudar ele a se adaptar. Mas mesmo sendo tratado como ajudante pela primeira vez em muito tempo, Yuki sente que finalmente encontrou um lugar onde pertence de verdade. Então,
Como primeira missão de zelador, Yuki recebe a tarefa de limpar a área externa e esfrega cada superfície até brilhar. De repente, o chão treme embaixo dele, e sem aviso, um Shuki explode do piso e parte para cima. Mas uma barreira protetora ativa sozinha, jogando a criatura longe e fazendo o coração de Yuki quase sair pela boca. Nesse momento, Nei passa andando tranquilona e explica que o dormitório do 7º Esquadrão fica na área mais perigosa de Mato, logo atrás do portal demoníaco. Então ataques surpresa de Shuki são tipo rotina por ali. Enquanto fala, ela descreve Mato como uma megalópole demoníaca do tamanho de Tóquio, dividida em 8 distritos, onde cada esquadrão protege um território. O 7º Esquadrão cuida do Distrito 7. Nei diz com orgulho que, como veterana dele, vai orientar ele no trabalho, mas essas palavras irritam Yuki já que ela é mais nova e ter que obedecer ela machuca o ego dele pra caramba. Yuki aponta pro Shuki ainda se mexendo no chão e pergunta se vão simplesmente deixar o monstro ali jogado. Antes de Nei responder, Himari surge disparando uma rajada ensurdecedora da metralhadora braço dela, transformando o monstro em picadinho. Yuki fica chocado com a imprudência dela de atirar perto dele daquele jeito. Mas Himari não se desculpa e diz que é profissa no Fortnite, então jamais erra. Ao invés disso, ela mete bronca nele por ficar batendo papo no primeiro dia e exige que ele vá fazer o café da manhã. Irritado com o tom mandão dela, Yuki resmunga baixinho, mas Himari escuta e rapidamente lembra a ele que deveria ser grato, porque Kyuka foi generosa o suficiente para permitir que um coitado igual ele entrasse num time de elite desses. Daí o café da manhã é servido e as garotas ficam maravilhadas com a comida de Yuki. Chuchu vibra enquanto come. Kyuka elogia com elegância e até Himari, apesar do orgulho, pede uma segunda porção. Yuki se sente orgulhoso por um instante, mas logo percebe que tá basicamente fazendo o papel de empregada do esquadrão e não o herói que sonhava ser. Frustrado, ele questiona Kyuka sobre deixar ele participar mais das batalhas, e ela explica que só vai chamá-lo pro combate quando for necessário. Até lá, o trabalho dele é cuidar do dormitório. Yuki começa a protestar, mas de repente Himari encosta a lâmina no pescoço dele, mandando ele nem ousar reclamar. Antes da situação explodir, Kyuka intervém e lembra as outras de respeitarem Yuki como zelador delas, considerando que as habilidades dele são valiosas. Mas ela adiciona que, se ele vacilar ou tentar qualquer coisa pervertida, ela pessoalmente vai transformar a linguiça dele numa salsicha de verdade. Mais tarde, Yuki sobe para a torre de vigia do dormitório para admirar a vista ampla de Mato. Mas lá embaixo, nas fontes termais privadas, Himari começa a tomar banho. Yuki entra em pânico e se esconde, mas Chuchu aparece atrás dele usando a habilidade de encolher e anuncia que pegou ele espiando a Himari igual um tarado. Antes de Yuki explicar, ela tira uma foto dele no banho e declara que ele é definitivamente um pervertido. Yuki fica desesperado implorando para ela apagar, mas Chuchu recusa. Ao invés disso, ela avisa que ele agora é o escravo secundário dela, igualzinho é da Kyuka. Sem escapatória, Yuki aceita relutantemente. Depois ele tá limpando o quarto bagunçado da Chuchu, enquanto ela relaxa na cama lendo mangá romântico. Ele sabe que precisa sair dessa situação e quando vê o celular dela por perto, tenta apagar a foto comprometedora, mas Chuchu pega de volta rapidinho. Ela flagra ele segurando as almofadas do sutiã dela no meio do movimento e ele fica vermelho esperando ela gritar. Mas ao invés disso, ela dá de ombros e diz que pra ela, Yuki não é homem. É tipo um bichinho de estimação que só serve pra fazer faxina. Yuki então pergunta se ela realmente tá de boa com ele lavando a calcinha dela, e ela garante que sim. Mas quando tira outra foto e adiciona com orgulho na coleção crescente de material de chantagem dela. Derrotado, Yuki sai do quarto e encontra Kyuka e Himari treinando lá fora. Kyuka demonstra técnicas limpas e eficientes, explicando que um ataque perfeito deve ser rápido, preciso e implacável, sem dar tempo pro inimigo reagir. Nesse momento, um Shuki invade pelo portão, e para demonstrar a técnica dela, Kyuka mete um combo de frango frito com batata para derrubar o bicho. Yuki assiste impressionado, lembrando o quão perigoso esse mundo é, e decide em silêncio nunca deixar ela irritada. Aí Nei cutuca o ombro de Yuki, dizendo que tem uma ordem para ele. Cuidar da Chuchu enquanto ela vai numa reunião com Kyuka e Himari. Yuki reclama, mas Nei insiste que Chuchu é gente boa. Algo que Yuki acha difícil de acreditar. Sozinho com Chuchu de novo, Yuki é imediatamente ordenado a massagear as costas dela. No começo ele fica irritado, mas logo se distrai com a física envolvente e fica debatendo se deve falar algo. Chuchu pergunta casualmente por que ele é tão habilidoso nisso, e Yuki explica que aprendeu cuidando da irmã. Chuchu conta que também tem irmãs, mas diz que depois do pai morrer, cresceu numa escola só de garotas. Yuki agora entende a curiosidade dela sobre ele, mas fica confuso com a decisão dela de recrutá-lo como escravo. Chuchu insiste que o mais importante na vida dela é se divertir, por isso entrou no time para poder enfrentar Shuki como se fosse numa aventura de mangá. Depois da massagem, ela desafia ele para um jogo. Yuki aceita achando que vai ganhar fácil, mas ela adiciona uma condição. Quem perder tira uma peça de roupa. Yuki recusa na hora, mas Chuchu lembra que um escravo não pode desobedecer. Determinado a vencer,
Yuuki joga sério, mas perde repetidamente até ficar só com a última camada. Quando perde de novo, Shushu manda ele tirar tudo também, ignorando os protestos dele sobre expor o passarinho. Enquanto ela se aproxima, Yuuki entra em pânico tentando argumentar, avisando que ver o corpo de um homem pode traumatizar ela. Shushu ri, aumenta o tamanho dela e facilmente domina ele. Enquanto segura ele igual brinquedo, ela arranca a cueca dele, pausa e explode numa gargalhada histérica vendo o amiguinho. Yuuki queima de humilhação. Mas antes de mais nada acontecer, uma explosão gigantesca sacode o dormitório. Um Shuki enorme quebrou a barreira, rachando ela com um único golpe. Shushu ordena Yuuki a ficar para trás, insistindo que homens são fracos, antes de crescer para igualar o tamanho do monstro. Ela luta contra a criatura e leva vantagem no início, mas quando um segundo Shuki ainda maior aparece, ela leva uma pancada forte e começa a perder terreno. Yuuki quer ajudar, mas não consegue transformar sem o comando de Kyuka. Mas aí ele lembra que ganhou poder lambendo a mão dela durante o contrato. Então, desesperado, corre pro quarto da Kyuka procurando algo com o cheiro dela. Tenta as luvas primeiro, nada acontece. Daí tenta a camisa dela, que dá uma transformação parcial. Mas finalmente encontra as botas dela e inala o aroma forte dos pezinhos dela. Caramba, isso aciona a transformação completa. Quando volta pro campo de batalha, Shushu ri da aparência meio transformada dele. Mas Yuuki ignora e manda ela segurar o Shuki firme. Surpresa com a confiança dele, ela obedece, e usando toda a força emprestada, Yuuki solta um soco devastador que destrói o monstro instantaneamente. Exausto, ele cai da torre e aterrissa de jeito estranho entre os melões gêmeos da Shushu. E ao invés de gritar, ela provoca ele por ser teimoso e acha a determinação dele divertida. Depois, quando o esquadrão retorna, Kyuka massageia os machucados de Yuuki como parte do contrato mestra-escravo. Yuuki pergunta sobre a barreira danificada e Kyuka explica que ela é feita de pêssegos encantados e vai se reparar sozinha desde que o estrago não seja grave demais. Antes de sair, Kyuka dá bronca na Shushu por ser imprudente e burra, então ordena ela a ajudar Yuuki com o trabalho doméstico como punição. Enquanto as outras vão embora, Shushu senta nas costas de Yuuki dizendo que agora tá ainda mais interessada nele. Daí mostra pra ele mais uma foto comprometedora e Yuuki olha incrédulo percebendo que não tem escapatória. Shushu sai andando cantarolando, já planejando o próximo esquema. Enquanto isso, outro esquadrão tá batalhando contra um Shuki e sendo destruído. Mas quando estão prestes a virar almoço, alguém ordena o Shuki a parar. E das sombras, sai uma demônia gostosa que consegue sentir a presença de Yuuki. No outro dia, Kyuka decide levar Yuuki pelo portal mágico para visitar outro esquadrão estacionado na cidade de Yamato. Yuuki pisca surpreso quando Kyuka aparece de repente com roupa casual. Ver ela fora do uniforme pega ele desprevenido, e por um momento, ele não consegue parar de admirar como ela fica bonita assim. Ele rapidamente se recompõe e comenta meio sem jeito que é refrescante estar no mundo humano de novo. Mas Kyuka manda ele aproveitar o ar limpo enquanto pode, porque essas férias breves não vão durar muito. Enquanto continuam andando, Yuuki fica espiando ela de canto de olho, se sentindo estranhamente nervoso porque ela parece ainda mais linda do que imaginava sem o uniforme de sempre. Quando pergunta onde ela quer ir primeiro, ela não responde nada e simplesmente segue em frente, deixando ele confuso. Enquanto isso, de volta ao dormitório, Shushu procura por Yuuki, mas encontra Nai organizando itens no depósito. Quando pergunta onde Yuuki foi, Nei explica casualmente que Kyuka levou ele para dar uma volta e Himari tá patrulhando. No momento que Shushu ouve isso, a expressão dela muda porque percebe que dia é hoje. De volta ao mundo humano, Kyuka leva Yuuki até um cemitério silencioso e param diante de uma grande pedra memorial. Ela explica que homenageia as vítimas do incidente na montanha de gás em Oawa, onde demônios atacaram. E entre esses demônios estava o unicórnio, aquele que conseguiu escapar. Kyuka ainda era jovem na época, mas nunca esqueceu o que aconteceu. Parada diante do memorial, ela admite que as experiências dela ali fazem parte do motivo dela ser tão determinada a lutar contra demônios. Depois de prestar respeitos, ela vira para ir embora, mas Yuuki gentilmente para ela e sugere fazerem uma pausa breve primeiro. Ele aponta para uma loja de sobremesas ali perto e insiste que ela deveria experimentar. No começo ela hesita, mas quando vê como a sobremesa parece, concorda com um lanchinho rápido. Lá, Yuuki se abre sobre o passado sombrio dele, explicando que entende os sentimentos dela mais do que ela imagina. Ele revela que também perdeu a irmã num ataque demoníaco, então conhece aquela mistura dolorosa de arrependimento e vingança, mas avisa que, se ela se esforçar demais, pode se queimar antes de alcançar o objetivo dela. Pela primeira vez, Kyuka suspira baixinho e dá um sorriso pequeno e genuíno para ele. Quando a sobremesa chega, ela prova e realmente curte, algo que Yuuki raramente vê dela. Assistir ela sorrir lembra ele da expressão da irmã dele há muito tempo atrás, mexendo com memórias antigas que ele não enfrentava há anos. Antes dele dizer mais alguma coisa, o celular de Kyuka toca com um aviso urgente e, sem hesitar, ela ordena Yuuki a transformar para voltarem pro dormitório o mais rápido possível. Quando chegam, ela instrui ele a se trocar. Mas inesperadamente manda ele a seguir ela pro quarto dela.
Lá, Yuki percebe que essa é a suposta recompensa dele, onde Kyuka deixa ele tirar as roupas dela antes dela vestir o uniforme, dando uma visão de tirar o fôlego que faria qualquer pepino dar uma saudação militar. Assim que Kyuka termina de se vestir, o clima muda de volta para negócios sérios. Relatórios chegam sobre múltiplas crateras aparecendo com demônios emergindo delas. Nei escaneia a área usando a habilidade de detecção e confirma que não tem humanos por perto, significando que o local é efetivamente um ninho de demônios. Yuki, totalmente animado, se prepara enquanto o esquadrão vai em direção ao campo de batalha. Quando chegam, Yuki insiste para Kyuka destruir a cratera imediatamente, mas ela para ele, insistindo que esperem até a formação dela estar pronta. Com Shushu aumentando para a forma gigante, ela esmaga a cratera como se estivesse esmagando um formigueiro. Himari segue com uma rajada do braço metralhadora dela, eliminando os demônios que restam. Para os poucos que sobrevivem, Kyuka e Yuki estão prontos para atacar. Mas antes de Kyuka terminar de dar comandos, um ataque súbito vem de trás. O demônio unicórnio aparece e montada nele está a demônia misteriosa gostosa, que dispara uma explosão devastadora na Himari, derrubando ela. Kyuka imediatamente avança e exige respostas. A mulher se apresenta calmamente como alguém que odeia a força de defesa demoníaca e empunha um pêssego mágico próprio, dando a ela um poder tremendo. Ela entra numa batalha feroz com Kyuka, igualando a força e velocidade dela com facilidade. No meio da luta, a mulher menciona casualmente o irmãozinho lindo dela e diz que tá procurando ele. Quando o outro demônio se aproxima dela, ela olha com uma fúria tão gelada que Yuki congela, porque aquela expressão mortal lembra estranhamente a irmã dele. Conforme a batalha continua, a mulher zomba do time da Kyuka, dizendo que não sabem nada sobre o verdadeiro poder do mundo demoníaco. Mas aí ela vira a atenção pro Yuki, e quando os olhos deles se encontram, algo passa entre eles. Aquele momento de distração permite Kyuka atacar, puxando Yuki do alcance da mulher. Ao invés de terminar a luta, a mulher misteriosa recua com o unicórnio dela. Furiosa, Kyuka ordena Yuki a perseguir ela, mas ele recusa e escolhe ajudar Himari e Shushu machucadas. Vendo elas inconscientes, Kyuka percebe que deve priorizar a segurança delas e relutantemente cancela a perseguição. De volta ao dormitório, Himari e Shushu são tratadas pelos ferimentos. Enquanto isso, a portas fechadas, Kyuka realiza a recompensa de Yuki e usa os pezinhos suculentos dela para espremer ele todinho enquanto provoca, acariciando gentilmente o rosto dele com os dedinhos enquanto fala sobre a mulher demônia misteriosa. Ela admite que nunca conheceu ninguém como ela. Yuki, ainda tentando se recuperar, diz que a mulher parecia perturbadoramente parecida com a irmã dele, que desapareceu depois de um ataque demoníaco anos atrás. Kyuka especula que a mulher pode estar procurando um irmão dela também, o que explicaria a reação dela ao ver Yuki. Mais tarde, Yuki prepara o jantar, ainda pensando profundamente na possibilidade da mulher demônia ser realmente a irmã perdida dele. Os pensamentos são interrompidos quando Nei levemente repreende ele por deixar a panela ferver demais, mas ela não fica chateada, e ao invés disso, agradece ele sinceramente por ajudar durante a batalha e promete apoiar ele como puder. Yuki sorri e tranquiliza ela, chamando ela de fofa e mandando não se preocupar. Enquanto isso, no reino demoníaco, a mulher misteriosa, Aoba, reporta pro líder dela enquanto uma garota de cabelo curto chamada Konomi cuida dos ferimentos dela lambendo para curar. Aoba já sabe a verdade, Yuki é de fato o irmão dela. Mas o que confunde ela é porque ele se aliou com Kyuka e as caçadoras de demônios. De volta ao dorm, Yuki toma banho quando Shushu de repente aparece atrás dele, já totalmente recuperada, e agradece ele pelo salvamento. Ela diz brincalhona que vai lavar as costas dele. E quando Yuki recusa, ela avisa que ele não deve virar considerando o estado dele, então é melhor aceitar. Quando ela começa a lavar as costas dele, ele assume que ela deve estar usando maiô. Mas quando finalmente vira, é recebido pelos mamões gloriosos dela. Entrando em pânico, Yuki sai correndo do banho, só pra esbarrar direto na Himari, que acontece de estar tirando o sutiã naquele exato momento. Himari congela, daí se transforma numa fera enfurecida, pronta pra arrancar Yuki no meio. Antes do caos explodir, um portal se abre de repente no corredor, e duas membros do Esquadrão 6, Tenka e Yachiho, saem e começam imediatamente a zoar Yuki por ser o novo escravo do 7º Esquadrão. Perguntando pela Kyuka, elas sentam com o esquadrão da Kyuka e Kyuka imediatamente exige saber por que apareceram no dormitório delas. Tenka vai direto ao ponto. Ela explica que o quartel-general emitiu um aviso urgente de que um demônio disfarçado de humano, com força avassaladora, tá à solta. Os chefões ordenaram todos os esquadrões a cooperarem se outro incidente ocorrer. Antes de Yuki processar essa notícia, Yachiho vira os olhos afiados e perturbadores em direção à irmã mais nova dela, Himari, e começa a zombar dela. Ela provoca Himari por desmaiar na última missão, dizendo que envergonhou a família Azuma e humilhou todo mundo conectado a ela. Himari cerra os punhos tremendo de raiva, mas antes dela explodir, Kyuka intervém,
Ela menciona que já ouviu sobre o Esquadrão 3 sendo atacado 2 vezes pelo mesmo demônio humanoide e ressalta que trabalho em equipe é necessário. Ainda assim, Yachiho tá longe de terminar. Ela solta uma risada fria e zombeteira, descartando Himari como lixo inútil pro próprio time. A frustração de Himari aumenta, mas Kyuka percebe imediatamente e fica entre elas antes da tensão arruinar a missão. Ela sugere um duelo 1 contra 1 entre os 2 esquadrões para julgar a força atual. Tenka libera um sorrisinho sádico porque claramente gosta da ideia e concorda em retornar com o time completo pro desafio. Depois que o Esquadrão 6 vai embora, Himari vira pra Kyuka com uma expressão desesperada e determinada. Sem hesitar, ela implora por ajuda e pede permissão para usar Yuki no treinamento. Kyuka concorda, mas avisa que vencer vai exigir força, disciplina e sacrifício. Himari acena firmemente, declarando em silêncio que tá disposta a se esforçar o máximo necessário. Mais tarde, ela arrasta Yuki pra fora para começar o treino. Ela explica que a habilidade dela é baseada em aprendizado. Observando, copiando e ajustando, ela consegue replicar outras técnicas. O objetivo dela agora é estudar e dominar o poder da Kyuka. Os dois vão para uma camada demoníaca próxima para praticar, e Yuki toca Himari, ativando a transformação dele. Mas dessa vez, a forma sai diferente. Enquanto a nova forma dele não tem a força da Kyuka, Yuki ganha muito mais velocidade. Mesmo assim, Himari sente uma onda de esperança vendo ele se mover, já que a velocidade dele dá confiança que ela realmente pode ter chance contra a irmã babaca dela. Quando terminam de treinar, os dois estão exaustos. E do nada, Himari mostra os airbags dela, chocando ele completamente. Ela manda Yuki desviar o olhar rapidinho, mas ele fica preso naquela posição por alguns segundos. Yuki então explica pra Himari que o poder da Kyuka inclui um sistema de recompensa. E sem uma recompensa cremosa, a forma monstro dele não fica estável. Por necessidade, Himari relutantemente concorda em dar a recompensa, e sufoca ele com as melâncias dela. Depois, Yuki casualmente sugere que ela tente mudar para outra habilidade, mas Himari rebate, lembrando que não é algo que ela possa trocar livremente. Ela explica que o poder dela depende de compatibilidade e não pode ser substituído só porque quer. Yuki resmunga algo baixinho sobre o sistema de recompensa ser problemático, mas Himari ignora e se abre sobre a motivação real dela. Ela explica que vem da respeitada família Azuma, conhecida por criar guerreiras poderosas há gerações, mas comparada às irmãs, sempre foi vista como a fraca. A decepção que arrasta a reputação deles para baixo e essa pressão pesada motiva ela a trabalhar mais duro que qualquer um. Ouvindo a sinceridade dela, Yuki para de zoar e acena silenciosamente. A atmosfera entre os dois suaviza, e ele promete ajudar ela, mas só enquanto mantém o ego dela sob controle. Eles continuam planejando até tarde da noite, discutindo a habilidade da Yachiho que permite dobrar o tempo. Enquanto isso, bem longe dali, Yachiho de repente pausa no meio da conversa, como se sentisse a determinação da Himari, e saboreando o pensamento de esmagar a irmã de novo. No dia seguinte, Himari leva Yuki para um treino mais pesado e compartilha a ideia dela de que a manipulação de tempo da Yachiho queima uma quantidade enorme de energia, e se conseguirem forçar ela a usar frequentemente, podem criar uma brecha. Ela também aponta a pose estranha de carregamento da Yachiho sempre que ela se prepara, uma fraqueza para explorar. Yuki sugere focar inteiramente em velocidade para reduzir as chances da Yachiho ativar a habilidade, e Himari concorda, mandando ele canalizar o poder dele nas pernas. Lá, os movimentos dele ficam mais rápidos, mas os golpes perdem impacto. Daí, quando a transformação termina, Himari gentilmente acaricia a cabeça dele, mostrando que vê o progresso, mas lembrando que ainda tem um longo caminho pela frente. Depois, eles se movem para outra área para o próximo estágio de treino, mas dessa vez, Kyuka intervém para oferecer orientação. Ela ensina que lutar com Yuki diretamente é muito mais eficaz do que agir à distância, e a ficha cai na hora para Himari. Seguindo o conselho, Himari sobe nas costas de Yuki para guiar ele, e a força dele aumenta tremendamente. Os ataques ficam mais afiados, rápidos e muito mais coordenados. Dia após dia, eles treinam sem parar, aperfeiçoando o movimento até o timing encaixar perfeitamente. Cada sessão bem-sucedida termina com Yuki, recebendo as recompensas de sempre, e ele nunca reclama nenhuma vez. Finalmente, o dia do duelo chega. O Esquadrão 6 aparece cedo com Tenka, Yachiho e Sahara. Daí, enquanto Himari e Shusho tomam banho antes da luta, Sahara casualmente escorrega na água e dorme quase imediatamente, surpreendendo as duas. Depois de terminar, Himari sai lá fora, só pra separada pela Yachiho. A irmã mais velha se aproxima e zomba dela, e a confiança de Himari despenca por um momento. Mas Yuki chega bem na hora, e o olhar firme dele tranquiliza ela de que ficou mais forte. Do lado de fora do dormitório, Ren do Esquadrão 10 aparece como juíza designada. Ela levanta as mãos e cria uma barreira protetora massiva ao redor da arena para garantir que ninguém sofra ferimentos fatais. O duelo então começa. E a regra é simples: continuar lutando até uma pessoa não conseguir continuar ou se render. Yachiho se move primeiro, jogando mais insultos, totalmente convencida que vai ganhar.
Mas Himari usa a confiança dela contra ela mesma. Com a velocidade turbinada de Yuuki, elas lançam um ataque surpresa logo no começo, pegando Yachiho desprevenida. Mesmo assim, Yachiho sorri sem medo algum. O tempo quebra ao redor dela enquanto ativa a habilidade, resetando o campo num instante. Mas Himari se preparou para esse momento. Antecipando a mudança temporal, ela muda o curso imediatamente, alterando a estratégia no meio do movimento. Com Yuuki ao lado dela, se prepara para enfrentar a habilidade de dobrar o tempo da Yachiho de frente. Mais cedo, movida pela necessidade de aprender qualquer coisa sobre a irmã, Himari pergunta para Sahara se a irmã dela tem treinado. Sahara, com a expressão sonolenta de sempre, revela casualmente que Yachiho não se deu ao trabalho de treinar nem um pouco. Ela diz que Yachiho tem agido despreocupada, como se o duelo não exigisse esforço nenhum dela. Chuchu comenta que Yachiho provavelmente não leva Himari a sério, e essa observação alimenta silenciosamente a motivação de Himari para derrotar ela, não importa o que aconteça. Quando o duelo começa, Himari e Yuki imediatamente lançam a estratégia secreta que praticaram por dias. Yuki dispara para o céu com velocidade intensa, e Yachiho permanece calma e confiante, levantando a pistola modificada enquanto se prepara para ativar a habilidade característica dela, planejando rebobinar o tempo e controlar a luta. Mas Himari espera esse momento. No instante que Yachiho assume a postura de mira, Himari redireciona Yuki no ar, mandando ele num mergulho descendente súbito. A mudança é tão abrupta que acertam Yachiho diretamente. Mesmo depois de levar o golpe, Yachiho reage sem hesitar. Ela rebobina o tempo para desfazer o dano e estuda Himari bem de perto, preparada para o que vier. Dessa vez, tenta usar o congelamento de tempo, planejando congelar o campo de batalha inteiro e terminar a luta com vantagem esmagadora. Mas quando o tempo retoma, Yuki e Himari já estão fora do alcance dela. A energia desperdiçada irrita ela, que é exatamente o que Himari quer. Usando a velocidade elevada de Yuki, Himari controla o movimento deles em explosões rápidas e imprevisíveis, forçando Yachiho a girar, rastrear e mirar de novo e de novo. O movimento constante quebra o ritmo da Yachiho, dificultando prever o próximo ataque. A determinação de Himari só cresce mais forte, e Yuki consegue sentir o comprometimento dela através da conexão, motivando ele ainda mais. A tática delas depende de confusão e distração, criando movimento sem fim combinado com ataques de ângulos que Yachiho não consegue antecipar. Observando a irmã por anos, Himari reconhece todas as poses e posturas sutis que Yachiho usa para ativar as habilidades, e explorar esses hábitos permite ela empurrar a batalha a favor dela. Mas Yachiho nunca é descuidada. Escondida por trás da calma distorcida dela, tá uma técnica muito mais forte. Ela revela a habilidade oculta, Prime Time. Com esse poder, estende dramaticamente o controle sobre o tempo, congelando tudo por mais de 5 segundos completos. Naquele momento parado, Yachiho alinha os tiros e dispara 2 vezes. Um mirado em Yuki, o outro em Himari. Quando o tempo flui de novo, os dois colapsam, incapazes de reagir ao ataque que nunca viram vindo. Por um momento, Yachiho fica vitoriosa, mas Prime Time cobra caro dela, drenando a energia, enfraquecendo a postura e desacelerando os movimentos. Enquanto isso, Himari tá abalada e quase pronta para desistir quando ouve Yuki insistindo para ela continuar, apontando que Yachiho tá completamente enfraquecida agora. Himari força os olhos a abrir e vê a verdade que ele percebeu. Com a força restante de Yuki ainda fluindo fracamente através do vínculo deles, ela se empurra de volta para os pés. O corpo dela treme, mas a vontade recusa quebrar. E pela primeira vez, ela fica de pé não como a irmã mais fraca, mas como alguém que carrega a própria determinação e a confiança de Yuki atrás dela. Yachiho prepara outro tiro, caindo na postura familiar, mas Himari muda de tática. Ao invés de ficar montada em Yuki, ela pula no meio da investida, desaparecendo da linha de visão da Yachiho. Yachiho dispara instintivamente, mas acerta nada. No mesmo momento, Himari aparece por baixo e dispara um tiro limpo direto no pescoço da Yachiho antes dela reagir. E o golpe acerta perfeitamente. Yachiho cambaleia, choque se espalhando pelo rosto antes de colapsar completamente no chão da arena. Chuchu e Nei imediatamente explodem em comemoração, gritando empolgadas pela vitória da Himari, enquanto Kyuka assiste silenciosamente, sentindo orgulho da estratégia notável que Himari executou. Enquanto isso, Tenka reconhece a habilidade por trás da vitória e aconselha Sahara a usar a derrota da Yachiho como chance de ficar mais forte. Daí, a juíza rapidamente cura as lutadoras feridas. Quando Yachiho acorda, vê as memórias antigas de Himari colapsando de excesso de treino, a determinação dela confundida com infantilidade. Vendo o crescimento da irmã com os próprios olhos, Yachiho gentilmente parabeniza Himari, oferecendo a chance dela retornar para a família como igual. Mas Himari fica firme. Recusa, dizendo que o verdadeiro lar dela é com o time. As palavras acertam Yachiho mais forte que a tora do Johnny Sins. Uau! Calma aí, Jamal. Mas Sahara e Tenka confortam ela silenciosamente, entendendo que o orgulho esconde sentimentos mais profundos que ela raramente mostra. De volta ao dormitório, as coisas se acalmam.
Himari tá pegando uma bebida depois da vitória quando Yuki se aproxima para pegar uma também. Ela de repente puxa ele para perto e beija ele profundamente, compartilhando a água gelada entre os lábios. E a luta de línguas doce e suculenta se torna a recompensa silenciosa dela para ele por apoiar ela durante toda a batalha. Em outro lugar, Yachiho e Tenka conversam sobre o duelo, e Tenka repreende ela por subestimar a oponente. Yachiho reconhece que a falta de poder bruto de Yuuki prolongou a luta, mas admite que a coordenação inteligente entre ele e Himari pegou ela desprevenida. Enquanto isso, Chushu vai procurar a dupla, só para encontrar Himari e Yuki ainda no meio de um beijo apaixonado de enrolar língua, grudados depois da intensidade emocional do combate. Daí, é a vez da Sahara enfrentar Chushu na próxima luta. Mas além da barreira protetora da Ren, escondidos dos olhos da força de defesa demoníaca, demônios poderosos observam a cena de perto, esperando o momento deles de atacar. Com Sahara subindo para encarar Chushu, as duas lutadoras dependem inteiramente de força física bruta, e a tensão engrossa no momento que a luta começa. O coração de Chushu bate mais rápido, a motivação subindo, não só para vencer, mas para impressionar Yuuki. Assistindo das laterais, ela diz para si mesma que vai dar tudo o que tem. Desde o começo, elas decidem batalhar apenas com os punhos. Os golpes poderosos de Sahara, misturados com explosões surpreendentes de velocidade, deixam ela imprevisível, enquanto o tamanho imenso e força bruta de Chushu dão uma presença dominante. Mas Sahara, com a energia baixa e hábitos preguiçosos, começa a cansar rapidinho. Percebendo que não consegue manter a luta por muito tempo, ela anuncia que vai liberar a habilidade real dela, a Ovelha Louca. Empolgada com o desafio, Chushu ativa a própria transformação usando mudança de paradigma, expandindo o corpo dramaticamente. Os olhos de Sahara brilham em antecipação e a energia dela dispara conforme entra na fase 3 da Ovelha Louca. Uma forma que aumenta tanto a força quanto a velocidade. Quando Chushu enfia ela no chão com um soco pesado, Sahara volta instantaneamente, entregando um golpe afiado no rosto da Chushu. Ela usa a forma aumentada da Chushu a favor dela, transformando o corpo massivo numa mira fácil. De repente, pedras pontiagudas explodem debaixo do chão da arena, forçando Chushu a perder o equilíbrio. Sahara aproveita a oportunidade para acertar um golpe devastador no estômago dela, mandando ela de costas. Yuki assiste com pavor crescente enquanto Chushu cai. Mas ela se empurra para cima, recusando se render. Sahara sorri de canto, mas Chushu sabe que essa luta tá longe de terminar. Os pensamentos dela voltam para os colegas de classe, zoando ela sobre romance, dizendo que um dia ela entenderia o que significa lutar por alguém que gosta. Ela ignorou na época, mas agora, dolorida e determinada, finalmente entende que quer que Yuki veja a força dela e testemunhe a vitória dela. Sahara sinaliza para Chushu encolher para melhorar a mobilidade, mas Chushu ignora a sugestão com um rugido. Ela cresce ainda maior que a bunda da Kim Kardashian e se joga para cima antes de desabar igual um meteoro caindo. Sahara tenta parar ela, mas é agarrada no meio do movimento e esmagada no chão enquanto Chushu prende ela embaixo do corpo enorme. Por um momento, parece que Sahara foi derrotada, já que o corpo dela fica inerte contra o chão da arena. Chushu sinaliza para Ren começar a contagem, mas antes do primeiro número sair da boca da Ren, o corpo de Sahara se levanta de forma anormal. Os olhos dela tão meio fechados, a consciência foi embora, mas a postura muda para a forma perfeita. Yuki encara atordoado, enquanto Yachiho simplesmente sorri, já entendendo o que está acontecendo. Ela explica que o poder oculto de Sahara ativa quando o corpo dela perde a consciência enquanto a habilidade ainda está rodando. Os instintos assumem controle completo, criando um estado selvagem e imparável. Sahara avança com poder assustador, acertando golpe após golpe num borrão. Chushu tenta se defender, mas o ataque feral da Sahara domina ela até colapsar, sem fôlego e incapaz de continuar. A luta termina com Sahara como vitoriosa. Ren corre para curar Chushu, mas a energia de cura rasga a camisa da Chushu, fazendo os melões macios dela pularem livres. Nei rapidamente cobre ela enquanto Kyuka insiste para Chushu recuar para os bastidores e descansar, tentando manter a compostura. Quando a galera vai embora, as emoções dela transbordam. Então se esconde no quarto, lutando contra as lágrimas, já que perder na frente de Yuki dói muito mais do que quer admitir. Quando Yuki bate na porta oferecendo conforto, ela manda ele esquecer a luta. Mas as palavras sinceras dele ficam no coração dela, já que ele acredita que ela é forte, que lutou bem e que quase venceu. Querendo afogar a dor da derrota, ela pede para Yuki fechar os olhos. Quando ele fecha, ela se inclina e beija ele gentilmente, roubando o fôlego dele. Ela não explica, só insinua que quer substituir a tristeza com algo inesquecível. Lá fora, Nei examina a área, mas não sente nada em comum no início. Mas aí avista duas mulheres misteriosas num penhasco distante. Uma delas, com cabelo preto longo, encontra o olhar dela diretamente. Nei sente a mente invadida por uma presença estranha, um aviso arrepiante ecoando dentro do crânio. Momentos depois,
Demônios emergem das sombras, enxameando em direção à arena. Ren ergue a barreira, confiante na durabilidade. Mas a situação piora quando um Shuki imenso avança e com um golpe poderoso despedaça o escudo inteiro. Kyuka imediatamente encerra o duelo, percebendo que a ameaça é real. Tenka rapidamente escolta Ren e Nei para segurança, enquanto as outras se preparam para lutar. Chuchu, totalmente curada, retorna para a batalha ao lado de Sahara. Himari investe no demônio humanoide, mas ele dispensa ela, dizendo que ela não é o alvo. Ela recusa deixar ele escapar e ataca, mas ele joga ela para trás com relâmpago. Yachiru empurra ela pro lado antes do segundo golpe acertar e assume o confronto. Himari reconhece a intenção dela e recua para se reagrupar com Kyuka e Yuuki. Juntos, os três criam uma estratégia para fazer Yuuki virar o trunfo deles. Himari e Kyuka combinam o poder delas com o dele, ativando uma nova transformação. O corpo de Yuuki surta de energia, a velocidade disparando, a força amplificada até ele se tornar algo muito além de humano, o Senhor da Guerra. Em outro lugar, Yachiru luta ao lado de Tenka, a líder do grupo 6, contra o demônio humanoide. Conforme a luta intensifica, a agilidade de Yachiru salva ela repetidamente. Mas o demônio se adapta rápido. Uma explosão poderosa rasga o campo de batalha, arrancando o braço da Yachiru e arruinando a postura da habilidade dela. Dor inunda o corpo dela, mas ela recusa cair. Usando só as pernas, reconstrói a postura, permitindo reverter o tempo e restaurar o braço. O custo é imenso, drenando a maior parte da energia restante e deixando ela vulnerável. O demônio prepara outra explosão massiva, mas antes de acertar, Tenka avança. Com um sorriso calmo e garantia silenciosa, ela revela o campo de demônios caídos atrás dela. A área agora tá limpa, deixando só Tenka com o demônio humanoide. Ele olha pra Tenka e a força de defesa com completo desgosto, convencido que são fracos demais para acompanhar. Com um clarão de relâmpago, lança um ataque feroz, forçando Tenka a desviar deslizando por um dos portais dela. Ela aparece atrás da criatura e entrega um chute alto afiado. Mas ele facilmente evita o golpe e contra-ataca com uma explosão. Tenka escapa de novo, usando os portais com precisão e invoca um buraco negro pequeno que consegue ferir o demônio. Furioso, a criatura libera toda a força num golpe devastador. Mas Tenka reaparece atrás dele e acerta um soco no rosto, mandando ele voando pra cima. Usando o buraco negro na capacidade máxima, ela engole o demônio completamente, apagando ele num instante e terminando a luta tão rápido quanto começou. De longe, Yuuki e os outros assistem impressionados. Orgulho preenche eles. Mas Yuuki, silenciosamente, também sente medo do poder avassalador da Tenka. O que surpreende ele ainda mais é a ambição da Kyuka, que pretende se tornar líder sobre todos os comandantes, incluindo alguém tão forte quanto Tenka. Ela minimiza a dificuldade, o que inspira Yuuki, fazendo ele perceber que também quer se tornar um herói em Mato. Depois da batalha, o time se reúne para uma reunião rápida. Nei reporta que mais um demônio ainda tá à solta, mas não consegue encontrar ele mesmo com a visão aprimorada. Himari também não acha pistas, e Chuchu sugere que o buraco negro da Tenka pode ter apagado qualquer evidência. Nei se desculpa, mas Kyuka e Tenka elogiam ela, lembrando que localizou 2 demônios antes do ataque, prevenindo uma emboscada. Tenka, então, elogia Yuuki por tudo que ele contribuiu durante a luta. Até Ren, que testemunhou a performance dele, finalmente admite que ele merece reconhecimento. E timidamente pede um autógrafo. Por perto, Himari agradece Yachiru por salvar ela durante a batalha. Mas Yachiru, cheia de orgulho, brinca dizendo pra ela voltar pra família. Himari recusa como sempre, deixando Yachiru resmungando ao fundo. Depois de tudo, Tenka e Kyuka acertam que aquela treta anterior ficou no empate e a galera toda decide cair fora pra casa. Naquela noite, Yuuki vai se esbaldar no banho. Mas ó a surpresa, Himari e Kyuka aparecem pra fazer aquela lavagem caprichada nele como prêmio pelo esforço. Kyuka gruda nas costas dele, fazendo massagem enquanto pergunta se tá acabado. Yuuki confessa que a batalha drenou ele completamente depois de tancar o poder combinado de 2 deusas. Mais tarde, Nei faz uns esboços dos 2 demônios humanoides que flagrou antes. Só que os desenhos deixam eles parecendo personagens de anime fofo, fazendo Yuuki ficar de queixo caído. Himari cochicha que o QG vai soltar desenhos de verdade logo logo. Mesmo assim, Kyuka pressente que esses 2 monstros são outra parada completamente diferente de tudo que bateram de frente até agora. De noite, Yuuki fica deitado no quarto remoendo sobre aquela demônia misteriosa que é a cara chapada da irmã dele, porque ela sumiu de novo e se faz parte de alguma gangue separada. Viajando nessas ideias, acaba apagando no sono, sem a mínima noção de que, horas depois, Tenka vai se infiltrar no quarto dele numa missão ultra secreta. Uns dias rolam e Yuuki, Kyuka e Himari dão um rolê no QG do Esquadrão 6. Tenka recebe eles de braços abertos e manda Himari conhecer o restante da tropa enquanto bate um papo estratégico com Kyuka. Depois pede pro Yuuki dar uma mãozinha nas tarefas domésticas, e ele, coitado, aceita na boa.
Pra chocação dele, o dormitório do grupo 6 é absurdamente mais organizado que o cafofo do grupo 7. Sobrando só a missão de fazer lavanderia, mais especificamente lavar os sutiãs das guerreiras. Ele tenta manter a pose, mas a cara dele fica vermelha que nem pimentão o tempo todo. Depois de terminar, Yuki vai entregar uma encomenda no quarto da Yachiho. Como ela não responde quando ele bate, resolve entrar de mansinho. O que vê quase faz ele ter um troço. O quarto inteiro tá entupido de fotos dele, desde molduras de formiguinha até pôsteres gigantescos ocupando as paredes inteiras. Tremendo, deixa o pacote em cima da mesa e vaza de fininho rapidão. Chegando na sala, encontra Sahara cochilando no sofá e tenta jogar um cobertor nela, mas ela instintivamente arrasta ele para virar o travesseiro fofinho dela. Como uma wrestler profissa, prende ele entre as coxas, deixando o coitado dividido entre agonia e êxtase. No fim, Sahara desperta e ajuda Yuki a distribuir as roupas limpinhas pelos quartos. Juntos, partem para a academia onde acham Himari vidrada, assistindo Yachiho malhar. Sahara cutuca ela na zoeira, perguntando se por acaso tá babando pela irmã apesar da rixa. E Himari solta que se inspira demais nas skills da Yachiho e pretende passar ela um dia. Sahara então compartilha a teoria do pêssego mágico dela, sugerindo que o poder único de cada pessoa reflete o desejo mais profundo escondido. Tipo, o crescimento insano da Himari vem de querer evoluir igual a Yachiho, enquanto a habilidade temporal da Yachiho mostra o desejo dela de passar mais tempo com a irmã. Constrangida, Himari tenta negar na lata, mas Yuki acha a ideia estranhamente crível, principalmente depois do que acabou de presenciar. Quando Yachiho termina o treino, Himari oferece uma toalha como ato raro de gentileza, mas Yachiho faz cara de paisagem fingindo que tá nem aí. Sahara ri baixinho e imagina como Himari reagiria se visse o santuário dedicado a ela no quarto da irmã. O pensamento deixa Yuki apavorado, então ele insiste firmemente em manter isso em segredo absoluto. Enquanto isso, num cantinho privado, Kyuka e Tenka discutem a ameaça demoníaca restante. Embora nada pareça urgente demais, Kyuka insiste em atacar primeiro ao invés de ficar esperando, e Tenka concorda, mas avisa que ainda não sabem quantos demônios humanoides existem por aí. Kyuka assume que Tenka já eliminou uns 4, mas Tenka solta que o conflito mal começou. Daí Tenka encerra o papo com Kyuka, e num tom super casual, pergunta se pode pegar o Yuki emprestado como servo pessoal dela, deixando Kyuka de cara. Tenka admite que a vida dela ficou insuportavelmente vazia e tá tentando preencher esse vazio querendo Yuki como fonte pessoal de conforto e prazer depois dos dias cansativos. Em troca, oferece apoio total da Kyuka na próxima votação para Comandante Suprema. Mas Kyuka não cede nem 1 milímetro. Recusa trocar os valores dela ou qualquer membro da equipe, insistindo que vai chegar no topo usando a própria força ao invés de atalhos vagabundos. Quando a reunião termina, Tenka solta casualmente que pretende passar um tempo com Yuki de qualquer jeito, o que irrita Kyuka instantaneamente. No caminho de volta pro dormitório, Kyuka explica tudo pro Yuki e Himari. Yuki escuta incrédulo, sacando que Tenka quer ele pra ela mesma. Não como lutador, mas tipo um alívio pros estresses dela. A ideia deixa ele inquieto, especialmente porque já tem tantas obrigações como zelador do 7º Esquadrão que mal sobra tempo pessoal. Mais tarde naquela noite, enquanto as garotas relaxam no banho, Yuki fica deitado acordado na cama, incapaz de acalmar as emoções. Ele não entende por que alguém tão poderosa e linda quanto Tenka focaria nele. Quer se tornar um herói de verdade? Não um brinquedinho pra diversão alheia. De repente, um portal roxo se abre no quarto dele. Tenka atravessa sem pedir licença, e Yuki congela aterrorizado. Depois do aviso da Kyuka, ela se move em direção a ele devagar e solta que quer ele como namorado ou papai do bebê dela, não como escravo. Os olhos dela trancam nos dele e ela se aproxima até a tensão ficar quase insuportável. Daí beija ele. E o casaco dela escorrega dos ombros enquanto quer provar o palitinho dele. Yuki consegue pedir tempo pra pensar, mas Tenka só parece se divertir com a hesitação dele. Antes de rolar mais alguma coisa, a porta explode aberta. Chuchu entra e para seca no lugar. Momentos depois, Kyuka arrasta tanto Yuki quanto Tenka pra sala de estar, o olhar dela afiado o suficiente pra cortar aço. Tenka mantém a posição firme e repete que pretende reclamar Yuki, mas Kyuka ordena ela a ir embora, recusando tolerar o comportamento dela. Antes de atravessar o portal, Tenka diz pro Yuki que quer ele demais, deixando ele esgotado e sobrecarregado. Na manhã seguinte, Kyuka reúne Yuki e o esquadrão para começar uma nova fase de treinamento. Ela lembra como as habilidades de Yuki dispararam quando Himari montou nas costas dele durante a luta anterior, e planeja testar a compatibilidade dele com outras membros. Nei se voluntaria primeiro, e quando sobe em Yuki puxando a corrente dele, ele transforma instantaneamente numa forma brilhante que Kyuka nomeia de estrela reluzente. A força dele diminui comparada à forma da Himari, mas os sentidos aguçam dramaticamente. A visão fica tão nítida que ele acidentalmente vê a vista dos sonhos de todo homem, forçando ele a cancelar a habilidade antes de gozar nas calças completamente. Mesmo assim, Kyuka reconhece essa forma como importante para localizar Shuki escondidos. A tensão alcança Yuki,
e ele volta ao normal logo depois. E Nei então recompensa ele com um beijinho suave na bochecha. Vendo isso, Chuchu rapidamente exige a vez dela, e Kyuka relutantemente concorda. Quando conectam, Yuki ganha a forma Iwatushi, conquistando poder imenso, mas perdendo quase toda a velocidade. Chuchu tenta ativar mudança de paradigma para melhorar ele ainda mais, mas ao invés disso ela aumenta para uma versão gigante da forma normal. Kyuka imediatamente aponta que isso torna Yuki completamente ineficaz com ela e declara que nunca devem combinar de novo, decidindo focar na forma da Nei para as batalhas futuras. Antes do treino continuar, Nei sai correndo para a escola. Yuki, ainda confuso com o estilo de vida estudantil normal dela, caminha um pouco com ela. No trajeto, ela explica que os pais desapareceram depois de um incidente em mato e foram oficialmente declarados mortos, mas ela se recusa a acreditar que foram embora. Yuki se identifica fortemente, sabendo que tinha a mesma mentalidade sobre a irmã desaparecida. Enquanto isso, Kyuka encontra Tenka para almoçar, e a conversa vira em direção à comandante suprema delas, que dizem estar negociando diretamente com os Shuki na esperança de encerrar a crise de mato. Kyuka acha a ideia imprudente e desconfia completamente dos Shuki. Mas aí Tenka informa que todos os comandantes vão participar de uma conferência importante em breve, e promete apoiar totalmente o esquadrão teimoso da Kyuka. Mais tarde, Kyuka retorna ao dormitório com Tenka, assustando Yuki. Enquanto Yuki prepara bebidas, Tenka provoca ele, irritando tanto Nei quanto Kyuka. Antes da tensão escalar, um alarme súbito sacode o prédio, e múltiplos portões se abrem por mato. Yuki, Kyuka e Tenka correm para o campo de batalha onde Himari e Chuchu já estão lutando. Tenka oferece assistência, mas Kyuka recusa, querendo provar a lealdade e poder de Yuki ao lado dela, não ao lado da Tenka. Conforme Yuki transforma, ele sente o foco intenso da Kyuka, e ela lembra firmemente que ele pertence só ao esquadrão dela. Com isso, o trabalho em equipe fica impecável, e Tenka com Chuchu ficam surpresas com o quão bem Yuki e Kyuka sincronizam os ataques. A situação escala quando um Shuki mutante aparece, algo diferente de tudo que viram antes. Kyuka corta ele ao meio, só para o bicho se regenerar instantaneamente, chocando o esquadrão. Forçados a se adaptar, Kyuka e Yuki combinam toda a força e soltam lâmina cruzada poderosa, destruindo o Shuki mutante inteiramente. De um telhado distante, as demônias humanoides Shikoku e Yoryu assistem à batalha. Shikoku estuda o crescimento súbito da humanidade em combate e fica impressionada, mas permanece cética sobre as chances deles contra elas. Na batalha, Yuki reflete sobre como o treinamento pesado da Kyuka empurrou ele além dos limites, enquanto Kyuka, satisfeita com o desenvolvimento dele, libera um sorrisinho pequeno. Yuki e Kyuka avançam mais fundo no campo de batalha, cortando os Shuki que atravessam o caminho até a área ficar limpa. Daí, Kyuka pousa a mão gentilmente na cabeça de Yuki e elogia o bom trabalho, um sinal raro de aprovação que enche ele de orgulho, lembrando do sonho de ficar forte o suficiente para proteger ela algum dia. Querendo algo mais significativo como recompensa, Yuki impulsivamente levanta ela no estilo princesa. Embora Kyuka ache meio esquisito, ela surpreende ele se inclinando e dando um beijinho suave como recompensa dele. Depois retornam pro dormitório onde todo mundo se reúne pro chá e Kyuka abertamente elogia Yuki na frente do grupo. De repente, Tenka aparece e coloca o dedo no rosto de Yuki, elogiando as habilidades, irritando instantaneamente Chuchu. Enquanto isso, Kyuka fuzila ela com o olhar, o que Yuki percebe na hora. Tentando mudar o clima, Yuki menciona que a irmã ensinou ele a ser forte. Isso deixa todo mundo curioso na hora, então perguntam como a irmã dele era. Ele lembra uma memória da infância sobre o dia em que um dos valentões apareceu com o irmão mais velho. Aoba identificou o valentão instantaneamente e ordenou ele a tirar as mãos do Yuki. O irmão mais velho investiu nela, mas ela facilmente parou ele e enfiou ele no chão. Daí olhou e viu que Yuki tinha feito o mesmo com o valentão mais novo, dizendo com orgulho que aprendeu alguns movimentos dela. Impressionada, Aoba abraçou ele enquanto o irmão inútil saiu correndo, deixando os dois celebrarem a vitória juntos. As garotas escutam silenciosamente, absorvendo tudo sobre o passado dele e a influência que a irmã teve nele, decidindo que ele tem a melhor irmã do mundo. Kyuka dá o resto da noite de folga pro Yuki, então sinaliza pra Tenka se mandar. Tenka abre um portal e acena tchau pro Yuki enquanto ele vai tomar banho. De repente, Nei fica tensa, sentindo algo estranho em mato. A reação afiada da Nei alerta o grupo inteiro. Kyuka imediatamente ordena Chuchu e Himari a saírem, então as duas pegam o caminhão e partem direto. Lá fora, uma pessoa encapuzada corre de um enxame de Shuki. Mas Himari e Chuchu rapidamente chegam e queimam as criaturas. Himari se move para checar a pessoa, mas no momento que estende a mão, a expressão muda ao levar um golpe forte o suficiente para mandar ela voando para trás. Chuchu corre pro lado dela, enquanto a figura encapuzada se revela como uma humanoide chamada Konomi. Himari tá ilesa graças ao escudo. Então Konomi estala os dedos e invoca uma horda de Shuki, basicamente desafiando elas a desviarem do próximo movimento.
Himari tenta parar a luta, explicando que a força de defesa demoníaca está disposta a negociar e pergunta se as humanoides vão escutar. Konomi descarta a oferta imediatamente e decide comer elas mortas mesmo. De volta ao dormitório, Yuki percebe que tá ficando trincado e se sente orgulhoso disso. Quando de repente, Kyuka invade com Nei e manda ele transformar imediatamente para ajudar em Shushu e Himari. Enquanto isso, Himari dispara várias rajadas num Shuki branco grande, mas ele mal reage. Konomi explica presunçosamente que a criatura Kuma tem armadura resistente o suficiente para tancar qualquer coisa. Himari troca de arma e dispara uma explosão massiva, forçando Konomi a pular para frente e atacar. Himari consegue evitar o golpe enquanto Konomi esmaga o chão. Nesse meio tempo, Shushu elimina alguns Shuki minúsculos, mas quando vira para ajudar Himari, um de repente voa direto nela. Ela tenta esmagar, mas ele explode aberto, revelando outra humanoide dentro. Essa humanoide corta a mão da Shushu com uma lança, derrubando ela. Kyuka e Yuki correm em direção ao campo de batalha, só para encontrar a Oba esperando. Ela morde um pêssego, então manda o cabelo dela disparando em direção a eles. Kyuka manda Yuki desviar, mas antes dele se mover, a Oba ordena ele a parar, e ele congela instantaneamente. Kyuka pula enquanto a Oba enrola o cabelo ao redor dele, declarando que a missão tá completa. Ela estala os dedos, liberando mais Shuki, e Kyuka destrói eles em segundos. Mas quando vira, a Oba e Yuki já sumiram. Kyuka corre com as outras para reportar o que aconteceu. Quando todas percebem que Yuki era o alvo, Himari pergunta o que devem fazer agora. Kyuka instrui elas a voltarem pro dormitório e tratarem os ferimentos da Shushu. Enquanto isso, Yuki acorda sentindo algo molhado e pegajoso na pele. Só para perceber que uma das humanoides está lambendo ele. Quando tenta resistir, a outra segura ele para manter firme. Konomi se diverte fazendo isso. E enquanto Yuki luta para manter o foco, finalmente reconhece que a humanoide de antes realmente é a irmã dele. Ele tenta falar, mas está distraído demais pela situação. Naquele momento, a Oba entra e quase mata Konomi quando vê ela em cima dele, exigindo saber por que despiu ele. Nan intervém rapidamente, explicando que ele já estava pelado quando a transformação terminou. E como tinha tantos machucados, Konomi decidiu curar ele com a boca. Yuki percebe que realmente se sente melhor graças aos esforços dela. Então a Oba se acalma e dá um tapinha na Konomi como recompensa. Vendo isso, Yuki finalmente aceita que a humanoide é realmente a irmã dele. Ela abraça ele com orgulho, feliz de ver que ele cresceu tanto, e ele chora de descrença. Depois de se acalmarem, ela entrega roupas para ele cobrir, então oferece mostrar os arredores. Lá fora, Yuki vê a vilazinha onde as humanoides vivem. A Oba explica que, como não tem árvores de pêssego, a força de defesa demoníaca raramente procura a área. Yuki questiona como Shuki poderia ser humano antes. Mas a Oba esclarece que não são iguais aos monstros, já que ainda são meio humanos. Ela anuncia feliz que podem viver juntos agora, e ele não precisa ser tratado como escravo, mas pela força de defesa demoníaca. Ouvindo isso, Yuki tenta persuadir ela a sair do esconderijo, prometendo que a força de defesa vai proteger elas. Mas a atmosfera muda instantaneamente. As garotas fuzilam ele intensamente, insistindo que a força de defesa é inimiga e que uma luta é inevitável. De volta ao dormitório, Himari cuida da Shushu, mas Shushu tá mais preocupada com Yuki. Nei diz que ainda não consegue localizar ele e planeja procurar mais. Enquanto Shushu questiona por que Kyuka se trancou no quarto, Himari lembra que estão sob ordens estritas de não atacar as humanoides, e tranquiliza que Yuki provavelmente tá seguro já que se deram o trabalho de capturar ele. Enquanto isso, Kyuka encara pela janela, frustrada que Yuki obedeceu a ordem de outra pessoa ao invés da dela. De repente, a habilidade dela ativa, deixando ela sentir que é hora de dar a recompensa pro Yuki. De volta na caverna, as garotas humanoides continuam encarando Yuki até ele quebrar a tensão perguntando pra Aoba como ela soube que ele tava em mato. Ela diz que sentiu ele porque é a irmã mais velha. Daí começa a babar nele, chamando ele de atraente. Enquanto Konomi e Nan encaram enojadas esse relacionamento meio Alabama, o estômago dele de repente ronca, então Aoba sai correndo pra buscar comida. Ele vira pros outras e pergunta se trabalhar com ela é difícil. Elas admitem que é meio pirada, mas todo mundo adora ela. Yuki então percebe Konomi comendo um cogumelo e comenta sobre o cheiro forte, mas depois de uma inalada profunda, a visão dele roda igual ele tivesse fumado a erva do capeta com o Snoop. E os melões cremosos da Nan, de repente, parecem pãezinhos de carne deliciosos, empurrando ele a avançar e dar uma mordida. Mais tarde, Aoba retorna com comida roubada, só pra ver Yuki já se deliciando em alguns pãezinhos cremosos. De volta ao dormitório, Kyuka ordena as garotas a se prepararem. Quando perguntam se encontrou Yuki, ela explica que o corpo dela se moveu sozinho, significando que é hora de recompensar ele e podem usar isso como radar pra achar ele. Enquanto isso, Aoba e Yuki sentam juntos. Quando ele vê o pêssego na mão dela, lembra que ela nunca comeu um antes de serem separados. Ela confirma e explica que o processo de receber um era longo e muita gente recusava.
Yuki diz que pensava que pêssegos eram a fonte do poder deles. E Aoba explica que, embora sejam, as coisas são mais complicadas. De volta ao dormitório, as garotas terminam de se preparar e deixam Nei pra trás pra guardar a área. Tenka e a equipe chegam pra dar suporte, e juntos todos partem pra resgatar Yuki. Daí Yuki tá pronto pra ouvir a história completa por trás dos poderes da Aoba, mas Nan intervém e diz que é melhor ela começar. Anos atrás, Nan era uma modelo top que dominava capas de revista, mas tudo mudou quando um acidente em mato deixou ela abandonada sem ajuda à vista. Ela não tinha comido o pêssego de mato porque queria guardar pra depois, mas percebeu que era o único jeito de sobreviver. Decidiu dar uma mordida. Mas algo inesperado aconteceu que derrubou ela inconsciente. Quando acordou, se encontrou presa dentro de uma instalação suspeita e imediatamente percebeu uma mulher mais velha que chamava de vovó. A mulher explicou que estavam dentro de uma base de pesquisa usada para estudar Shuuki. Nan insistiu que ainda era humana, mas aí viu partes do próprio corpo já mutando e o pânico atacou o coração. A velha mandou ela se oferecer como cobaia para ajudar a entender Shuuki, mas Nan só queria recuperar a beleza. A mulher prometeu uma cura, mas disse que requeria pesquisa primeiro. Então Nan eventualmente parou de resistir e virou o experimento delas. Yuki se sente esmagado pela história, mas ela conta que a experiência também é o que ajuda a descobrir o poder de atravessar qualquer coisa. Ela prova passando as mãos direto pelo corpo da Konomi, e Yuki fica chocado vendo isso e pergunta pra Aoba se ela também foi transformada em projeto científico. Aoba explica que, diferente das outras, perdeu a sanidade depois de comer o pêssego de mato e passou anos tentando recuperar a lucidez. Ela eventualmente conhece Konomi e Nan e entra na vila escondida para construir uma vida nova. Yuki sugere compartilhar as histórias delas com o mundo para prevenir outros de sofrerem igual, mas elas dizem que seria inútil porque o Burou fez todo mundo acreditar que mato é a resposta para os problemas da humanidade. Nan adiciona que o fato dele ter acabado de descobrir sobre a existência delas prova o quão longe o Burou foi para enterrar a verdade. Empolgada, Konomi invoca Kuma, Akura e Kidomaru, o Shuuki unicórnio que Kyuka estava mirando. Quando Nan explica que já estão preparando uma invasão, Yuki manda elas tentarem cooperar com a força de defesa demoníaca. Mas ela diz que a comandante suprema já sabe que existem. Ele então sugere pedir ajuda da Kyuka. Mas Aoba insiste que podem lutar as próprias batalhas. De repente, ela sente uma presença desconhecida e avisa as outras para se prepararem. Acima do solo, Tenka chega com o resto do grupo. E a conexão da Kyuka com Yuki guia elas em direção a uma caverna, que assumem ser a entrada para o esconderijo da Aoba. O plano é usar os poderes gigantes da Shushu para arrombar. Kyuka lembra todo mundo de focar em negociar com o grupo da Aoba, mas em segundos, vários Shuki cercam elas. Então Yachiho congela o tempo e elimina eles facilmente. Antes de se reagruparem, Konomi explode da caverna com Kuma e ataca Sahara. Mas Sahara facilmente joga os dois pro lado. Daí Sahara e Shushu ficam pra trás pra lidar com Konomi, enquanto as outras correm pra frente pra encontrar Yuki. Tenka sugere usar o portal dela pra ir mais fundo nas cavernas. Mas Akura aparece com mais Shuki. Yachiho e Himari enfrentam a nova ameaça. Então Kyuka e Tenka podem escapar com o portal, enquanto Nan silenciosamente observa de dentro das paredes. Daí, Aoba tá prestes a sair com Yuki quando Kyuka aparece e distrai ela tempo suficiente para Tenka casualmente agarrar Yuki por outro portal e desaparecer com Kyuka. Elas reaparecem numa caverna em outro lugar da vila, onde Kyuka imediatamente começa a chupar os dedos dele como recompensa de antes. Tenka se recusa a ficar de fora e transforma numa chupada de dedos de 3. Mas antes de começarem a chupar outra coisa, Aoba encontra elas, forçando os 3 a se prepararem para a luta. Bem quando Aoba avança, Yuki para ela e conta que é a irmã que ele mencionou. Kyuka ordena ele a se mover, mas ele implora alto para conversarem primeiro. Vendo ele assim, Aoba não consegue recusar o pedido e decide tentar usar palavras pela primeira vez. As outras ficam chocadas de ouvir que essa é a irmã dele. E Yuki promete explicar tudo. Enquanto isso, Nei se mantém ocupada se preparando para o retorno delas, mas não consegue parar de se preocupar e torce para todas voltarem em segurança com Yuki. Lá fora, Konomi manda Sahara voar com um uppercut, e Kuma quase arranca Shushu ao meio. Então as duas decidem que negociações são inúteis e ativam os poderes. Konomi tá empolgadíssima de finalmente ter uma luta de verdade, e Yoryu, que estava assistindo em segredo, vai avisar as outras. Dentro, Himari luta para acompanhar os ataques infinitos de Shuki. Então Yachiho congela o tempo de novo para limpar eles, deixando Nancy perguntando que tipo de monstro tá enfrentando. Enquanto Yachiho ostenta as habilidades, Himari fica séria e dispara em Akura. Mas Akura bloqueia cada tiro, dando uma ideia pra Nan. De volta com Yuki, ele já contou a história completa pros garotas. E Tenka admite que já sabia que o Burou conduzia experimentos, mas nunca percebeu que usavam híbridos igual a Aoba como cobaias. Kyuka oferece ajudar a destruir o Burou, mas Aoba permanece comprometida a lutar com o próprio povo.
Yuuki tenta atestar a sinceridade da Kyuka, mas Aoba lembra que Kyuka transformou ele num escravo depravado. Ele insiste que foi decisão dele porque se recusa a viver uma vida medíocre, mas ainda determinada a apoiar o povo dela, Aoba prende ele com o cabelo para não poder interferir. Ela invoca Kidomaru, levando Kyuka a finalmente ter a vingança dela no unicórnio, enquanto Tenka se apresenta para Aoba como a futura mamãe do bebê do Yuuki, o que só deixa Aoba mais irritada. Enquanto isso, Sahara tá apanhando dos socos da Konomi, mas depois de golpes suficientes, percebe a forma desleixada da Konomi e escapa de um ataque. Tenta contra-atacar, mas a gosma da Konomi faz ela escorregar, comendo ela pro céu. Kuma tenta acabar com ela, mas Shushu intercepta e tenta esmagar ele com força bruta. Quando falha, bate ele no chão e tenta pisar nele. Mas ele sai voando da terra e corre de volta pra Konomi, que se gaba que ninguém consegue tocar neles. Himari continua disparando em Akura até ver ele preparando a flecha. Yachiru congela o tempo de novo pra atacar. Ela se aproxima e dispara várias balas. Mas assim que a habilidade termina, Akura tenta arrancar a cabeça dela limpa. Felizmente, as balas acertam primeiro, mas a força do momento faz as roupas dela se arruinarem. Mas quando olha pra trás, rapidamente percebe que Nan usou a confusão pra distrair e bota a mão na Himari. Enquanto isso, Yoryu volta pro covil e informa Shikoku sobre a vila escondida, levando ela a se vestir e discutir o plano pra chegada dramática. De volta com Yuuki, ele continua lutando pra se soltar e parar a luta. Lá, Aoba dá o pontapé inicial com um ataque explosivo que quase elimina as garotas. Mas Tenka escapa por um portal, enquanto Kyuka pula e arranca um pedaço do Kidomaru. Ela lembra do treinamento especial que se impôs depois da primeira luta, e usa pra manter a calma enquanto continua cortando a pele do Kidomaru. Aoba investe na Tenka depois, mas Tenka começa a formar um buraco de minhoca. Então Aoba desvia com um pulo em alta velocidade e fica empolgada pra mostrar algo novo. Ela ricocheteando pela caverna na velocidade da luz pra cortar a escapada da Tenka. E vai pra um chute, mas Tenka escapa por outro portal e chega perto o suficiente pra ativar o buraco de minhoca de novo. Mas Aoba reage mais rápido e quase esmaga o rosto dela. Tenka pergunta se ela pelo menos se importa de destruir as casas da vila. Mas Aoba manda não se preocupar, já que os moradores já foram evacuados. Ela começa a comer um pêssego de mato. E Tenka avisa sobre o perigo de consumir demais, mas Aoba afirma que aumentam a força e começa a perder o controle. Tenka começa a iscar Aoba. Daí dispara dúzias de espinhos de cabelo igual agulhas. E Tenka sai pelo portal de novo. Mas os sentidos aprimorados da Aoba deixam ela rastrear exatamente onde Tenka vai reaparecer. Ela persegue ela pela caverna, chegando mais perto a cada pulo. Mas sem Aoba saber, Tenka consegue se teletransportar 600 vezes, e tá contando com Kyuka vencer a batalha dela. Lá fora, Konomi se gaba que a gosma dela a torna imbatível. Então Shushu joga uma pedra nela, e imediatamente leva uma pancada de lado do Kuma. Depois da Konomi despedaçar a pedra, Shushu admite pra Sahara que só quer salvar Yuuki. E exige saber o que Konomi fez com ele. Konomi se gaba sobre a técnica de lambida que deu nele e insinua que Aoba também fez ele gemer cremoso, o que machuca Shushu e empurra ela além do limite. Sahara lembra do Kuma como o Shuki que usava humanos como comida de cachorro anos atrás. Então ela e Shushu formam um plano para derrubar os dois inimigos. Levantam uma nuvem de poeira e Sahara dispara, enganando Konomi e Kuma, pensando que estão tentando fugir. Quando Kuma chega perto o suficiente, ela de repente para e arremessa Shushu direto na goela dele. Shushu começa a expandir de novo. Kuma incha igual a camisinha que seu pai usou e explode do mesmo jeito que você foi concebido. Sahara usa a velocidade para atacar Konomi, que ativa a gosma, assumindo que vai salvar, mas só percebe o pedaço de dente do Kuma na mão da Sahara no último segundo e leva um golpe brutal que deixa ela sangrando no chão. De volta com Himari, ela também tá perdendo sangue da emboscada anterior da Nan. Então Yachiru rebobina o tempo para salvar ela. Depois da Himari limpar os Shuki emboscando ela, Nan começa a deslizar pelas paredes para encontrar um ângulo novo de ataque, enquanto Yachiru tenta rastrear ela. Ela vê Akura mirando na Himari de novo e congela o tempo para parar. Daí manda Himari ficar atrás dela, mas outra onda de Shuki chega, forçando ela a usar o poder de novo. Nan usa a distração para atacar Yachiru, mas Himari bloqueia o ataque e joga Nan para trás antes de mandar Yachiru conservar a energia. Depois de derrubar a flecha de Akura, Himari tenta lidar com Nan, mas Nan desaparece nas paredes de novo para passar novas ordens pro Akura. Daí Yachiru manda Himari ficar perto e diz que precisam segurar a posição para evitar mais emboscadas. Mas Himari insiste que tem que terminar a luta para ajudarem Kyuka e Tenka. Ela revela que tem uma técnica secreta que quer tentar. Quando Yachiru questiona se consegue executar, Himari promete que sim. Ela solta o cabelo e transforma as mechas em dúzias de arminhas. Dispara cegamente em todas as direções até Nan despejar da parede. Vendo onde ela estava, Yachiru rebobina o tempo de novo e diz que o plano funcionou, antes de mandar Himari explodir Nan para fora da parede onde está escondida, enquanto ela termina o Akura.
Depois de ser perseguida por vários minutos, Tenka consegue ler os movimentos da Aoba, então deixa a Aoba cair direto no caminho da Kyuka com um portal, e a Aoba quase é cortada ao meio pela katana da Kyuka. Furiosa, a Aoba começa a ricocheteando pela caverna de novo. Mas dessa vez, Tenka usa o buraco de minhoca para prender ela e começa a puxar para dentro. Mas antes de terminar o serviço, Tenka vê o rosto da Aoba, que lembra o jeito que ela olhava enquanto falava com Yuuki. A hesitação de um momento deixa a Aoba explodir ela. Kyuka tenta ajudar, mas a explosão colapsa a maior parte da caverna e Tenka bate no chão perto do Yuuki, sangrando pesado. A Aoba pergunta por que não terminou ela antes, e Tenka admite que não queria chatear Yuuki fazendo ele ver a irmã morrendo. A Aoba diz que o buraco de minhoca não teria sido problema para ela de qualquer jeito. E até confessa que realmente gosta da Tenka por se importar tanto com o Yuuki. Isso faz Tenka começar a fantasiar sobre ter os bebês do Yuuki e começar uma vida com ele e a Aoba, fazendo a Aoba se arrepender imediatamente de ter falado. Kyuka intervém para retomar a luta, mas a Aoba para Kidomaru e oferece a chance delas saírem ilesas se deixarem ela lidar com o Burou. Kyuka recusa, bem quando Konomi chega com Kuma e Nan para reportar as falhas. O resto das garotas se reagrupa, e Kyuka vira a situação ordenando a Aoba a se render. A Aoba recusa e se prepara para lutar de novo. Mas de repente um raio cegante bate na vila quando Yoryu e Shikoku fazem a entrada dramática, se apresentando como deusas. Uma nuvem de poeira sobe, e Yoryu instantaneamente captura Nan e Konomi, surpreendendo as garotas que pensavam que eram aliadas. Shikoku manda não agrupar ela com bombas fracas igual a Aoba, e declara que ela e Yoryu são 2 das 8 deusas do trovão que comandam os Shuuki e pretendem exterminar a humanidade. Kuma tenta atacar elas, mas Yoryu explode todos exceto a Aoba, que continua de pé e avança para parar elas. De repente é derrubada pelo próprio Kidomaru dela, que foi controlado pela Shikoku. Então ela amarra ele com o cabelo, mas ele se solta e esmurra ela no chão. Shikoku dá o empurrão final pro unicórnio mandar ele em sede total de sangue para terminar a ex-dona. Mas antes da Aoba ser morta, Yuuki e Kyuka intervêm para salvar a Aoba e mandam ele voando, prontos para cumprir a vingança da Kyuka. Naquele momento, Kyuka reflete sobre como a infância dela foi brilhante, até o massacre quando o unicórnio destruiu tudo que ela amava. Agora, com determinação renovada, lidera Yuuki para a batalha contra a criatura que moldou o passado dela. Yoryu pergunta para Shikoku se recuam, mas Shikoku ordena Yoryu a voltar com Konomi e Nan, escolhendo permanecer para testemunhar como essa luta se desenrola. Daí Yuuki investe no unicórnio e realmente força ele para trás, focando todo o poder no punho e se empurrando muito além da força anterior. Mas antes de acertar o golpe final, o unicórnio muta de novo, transformando numa versão mais forte dele mesmo. Yuuki luta para igualar a velocidade, mas quando vê ele indo em direção aos amigos, enterra os pés no chão e canaliza o poder pela boca, soltando um ataque surpreendentemente eficaz. Kyuka entra, cortando ele 2 vezes e forçando de volta para a forma anterior antes de se preparar para encerrar a batalha de vez. Yuuki amarra o monstro com correntes, segurando firme enquanto Kyuka junta a força. Com as memórias da cidade natal queimando na mente, ela avança, ativa a flor de cerejeira uivante e corta direto pelo unicórnio, finalmente destruindo ele. Ela dedica a vitória para a cidade natal, imaginando as pessoas que viveram lá ao lado dela. Enquanto isso, Shikoku recua e reconhece a habilidade da Kyuka como notável. Mas a atenção deriva para o Yuuki, que sem saber capturou o interesse dela também. De volta na caverna, Tenka retorna à equipe para segurança, bem quando a Aoba sai para cumprimentar elas. Tenka volta para discutir o futuro. E Kyuka pergunta para a Aoba o que planeja agora. A Aoba explica que a revolta tá arruinada, já que os Shuki que reuniram sumiram. Mas ainda precisa resgatar Konomi. Agora Tenka e Kyuka oferecem proteção, já que a Aoba não pretende mais causar problema. E até promete ajudar a encontrar as garotas desaparecidas. Mas a Aoba diz que mesmo confiando na Tenka e Kyuka, ainda não consegue confiar na organização atrás delas. Yuuki tenta convencer, mas ela insiste que o povo dela tem outras vilas e precisa cuidar deles. Tenka relutantemente concorda que é a escolha mais segura, e Kyuka adiciona que a comandante suprema provavelmente sabe sobre as ações do Burou, e não hesitaria em cumprir o dever independente da moralidade. Tenka admite que esconder é o movimento mais seguro enquanto investigam o Burou. Quando Yuuki tristemente pergunta quanto tempo a irmã deve permanecer escondida, Kyuka garante que essa parte é fácil de resolver. Enquanto isso, Nei aguarda ansiosamente o retorno do grupo. No momento que vê ela saindo do portal, corre pro Yuuki e abraça ele apertado. Kyuka pergunta como Himari e as outras estão, e Nei explica que vão se recuperar depois de 3 dias de repouso na cama. Antes da Tenka ir embora pelo portal, Yuuki chama ela, mas ela interrompe e diz que espera ele recompensar ela da próxima vez que ficarem sozinhos, de preferência um envolvendo bombada e gozada. Depois, Kyuka ordena Yuuki a permanecer na forma escrava e alertar se houver qualquer sinal de ataque inimigo.
Quando Nei oferece jantar, percebe como melancólico ele parece. Ele silenciosamente aponta o quanto todo mundo sofreu por causa dele. Mas Nei garante que vão se recuperar logo. Quando isso não levanta o espírito dele, agarra a mão e diretamente manda ter fé nos outros antes de pegar comida para ele. Depois de terminar de comer, Kyuka retorna, libera ele da forma e manda Yuuki se limpar e ir pro quarto dela para recompensa. Bom garoto. Lá ele se encontra deitado na cama, enquanto Kyuka aparece parecendo o sonho molhado de todo homem. Ela sobe nele e explica que a recompensa dele é simplesmente compartilhar a cama dela pela noite. Usando a armadura mínima de peito, dá um beijo profundo e manda ele dormir para a recompensa ser cumprida. Mas Yuuki diz que não consegue apagar. Então Kyuka decide que sabe exatamente como consertar isso. Ela senta nas costas dele e bota ele nas paredes do Jericó. Ele pergunta por que tá fazendo isso, e Kyuka lembra que ele respondeu ao comando da irmã e se deixou capturar mesmo ela sendo a mestra. Ele se desculpa instantaneamente, mas ela ainda prende ele em outra chave, quase sufocando ele, o que pra surpresa dele meio que curte. Eventualmente ele dorme ao lado dela, e ela completa a recompensa dormindo junto dele. Enquanto isso, outra humanoide, Shuuki, Ren, pergunta pra Shikoku por que trouxe duas humanoides na forma de Konomi e Nan. Shikoku explica que precisa de seguro caso a criatura fique exigente com a comida. Daí uma criatura parecendo ovo aparece e devora as duas, enquanto Shikoku orgulhosamente declara que uma nova deusa tá nascendo. Dias depois, Yuuki cozinha um banquete completo para celebrar as garotas voltando para casa. Os membros do 6º Esquadrão mal podem esperar para experimentar. Nei propõe um brinde. E quando todo mundo levanta os copos, Kyuka deixa Yuuki fazer o discurso dizendo que ele foi a chave para a vitória deles. Ele se curva e agradece todo mundo por ter corrido para salvar ele. E Shushu pula e manda todo mundo aproveitar a festa enquanto Himari e Yachiro continuam a rivalidade estranha de irmãs. Todo mundo mais mergulha na comida feliz. Tenka aparece sorrateira atrás da Kyuka, tentando convencer ela a deixar pegar o Yuuki. Mas Kyuka recusa calmamente, dizendo que ele pertence a ela. A discussão para quando o grupo oficialmente dá boas-vindas ao Yuuki de volta, e ele se sente aliviado de estar em casa. Mais tarde, Yuuki segura um grampo de cabelo e lembra como lá na caverna, Kyuka prometeu se tornar a comandante suprema, mudar as políticas da força de defesa demoníaca e encontrar cura para Aoba e as outras. Aoba concordou. Mas a caverna começou a colapsar, e ela abraçou Yuuki Chao, deixando ele com algo para consertar antes de se encontrarem de novo. Yuuki jura encontrar um jeito de ajudar ela e se tornar o herói que luta com a esperança de curar a irmã. Na manhã seguinte, Tenka aparece no quarto dele e senta onde a fábrica de creminho dele fica localizada, esperando uma recompensa muito atrasada. Mas aí Kyuka invade, e quando vê Tenka lá, chuta ela pra fora, lembrando Tenka que tem papelada pra terminar. Tenka relutantemente recua, mas daí Kyuka vira pro Yuuki, se sentindo irritada pelas atividades safadas dele, e ensina um novo nível de disciplina. Mais tarde, Yuuki chega no treino exausto. Himari imediatamente pede ajuda dele pra se tornar um ativo mais forte pra comandante delas. Yuuki concorda em ajudar. Mas sem os dois saberem, Shushu fica dentro tramando nova estratégia para conquistar a afeição do Yuuki, agindo distante, enquanto Nei assiste às divagações dela questionando sobre o que tá viajando. De repente, Nei recebe um alerta e anuncia que um novo portão abriu perto. As garotas saem correndo no caminhão enquanto Kyuka sinaliza pro Yuuki, que tá mais que disposto a assumir o lugar ao lado dela na forma escrava. Reagrupam com as outras e facilmente dominam os monstros. Agora com novos objetivos nas mentes, enquanto em algum lugar distante, Aoba começa a missão de encontrar as garotas desaparecidas. E por hoje é isso, pessoal. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.